Olá, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. Eu tô no teu, Ana? Não, tá certo. Que susto. Eu achei que eu tava no teu Instagram. Não tá? Não, acho que não, veja aí no teu. Confirme. Jesus amado. Achei que tava no Instagram da Ana. Quer dizer, só dá uma olhadinha pelo meu celular. Travou o meu. Ai, Jesus. Gente, eu tô no meu, né? Só me respondem. Se vocês puderem. Quer soprar? Calma aí, sopra. Hora de ligar comigo. Tô esquentando, tô fazendo a comidinha pra você. Ó, o paninho dele tá ali, ó, mas qualquer coisa. Eu peguei um. Fala, Diogo. Boa tarde. Acho que tá pelo teu mesmo. Tá certo? Tudo certo. Aí deve tá friozinho aí também, hein? Aqui tá... Saiu um sol hoje pra dar uma salvada. Começa a cair. Oi, Agatha. Boa tarde. Tem que ser ruim. A mãe não acha bonito. Hoje nós vamos pro última relação do filho sanguíneo. Já falamos do pai sanguíneo com o filho sanguíneo. Falamos já do pai colérico com o filho sanguíneo. Falamos da relação entre o pai melancólico e o filho sanguíneo. E hoje nós vamos para a última relação do pai fleumático com o filho sanguíneo. A relação do ar e da água. Tá? Vamos lá. Colocou o tema? Coloquei. Uhum. É que hoje eu lembrei, coloquei lá em cima. Oi, Cintia, há quanto tempo? Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer aquela breve introdução para darmos início, enquanto o povo vai chegando, né? Do que é os temperamentos. Lembrando que o temperamento não é a comida em si, é o tempero, tá? É o tempero. Você não come o tempero, você come a comida. O essencial é a comida, tá? Então nós vamos falar do temperamento. Tudo bem? Então o temperamento, nada mais, nada menos que o tempero. É a forma que o mundo me impacta e a forma que eu impacto o mundo, não é? Vocês estão lembrados? Vocês estão ficando cada dia mais craque aqui, né? Então, a forma que o mundo te impacta e que você impacta o mundo, tá? Vamos... E hoje nós vamos falar do pai fleumático e do filho sanguíneo. Quais são os pontos em comuns, aquilo que diverge, quais são as dificuldades, tá? Então, para ajudar nessa relação aí. Se você conhece alguém sanguíneo ou alguém fleumático, principalmente um pai fleumático, manda para ele esse... Vai aqui no aviãozinho, aqui no canto, manda para ele, não esqueça, tá? Pra gente conversar sobre os temperamentos. Essa relação, ela é muito importante para o que, Simon? Por que é tão importante o pai saber sobre os temperamentos? Para que ele saiba conduzir o seu filho. Para quê, Simon? Para o desenvolvimento da sua personalidade.
Muitos confundem personalidade com temperamento. Ah, meu filho tem uma personalidade muito forte. O que ele quer dizer sempre quando dizem isso? Né? De forma vulgar, a pessoa que fala que meu filho tem a personalidade forte, ele está querendo dizer o quê? Que o filho ele é expansivo muitas vezes. Ou que ele, vamos dizer, é bravo, né? Se isso daí não é uma característica de uma personalidade forte, tá? Se você ordenar o temperamento do seu filho, potencializar o temperamento dele, tá? Você vai fazer o quê? Se você potencializar, você vai ajudar ele a desenvolver a personalidade dele de uma forma muito boa. E cada temperamento existe uma sabedoria para motivar determinado temperamento. Para quê? Para desenvolver a sua personalidade. Lembrando, personalidade é o solo aonde a árvore da sua vida está plantada, tá? Olá, Bárbara, olá, Cristiano, sejam bem-vindos, né? Permaneçam aqui conosco. Envie essa live para quem vocês acham que seria interessante, especialmente se for um pai fleumático, se for um filho sanguíneo, ou vice-versa, né? Também se você é um pai já sanguíneo também, você vai... Talvez você teve na tua vida um pai fleumático e você vai entender e significar muita coisa na sua história, né? Então isso que é bem importante. Então, gente, diferenciado tudo isso, eu preciso lembrar de uma outra coisa. Existem uns apetites dentro de nós, né? O apetite irascível e o apetite concupiscível. Se eu pegar esses 4 temperamentos e dividir no meio, eu vou perceber que o sanguíneo e o fleumático estão do lado do apetite concupiscível. E Simon, o que isso tem a ver e o que é esse tal de apetite concupiscível? O apetite concupiscível é o nosso desejo pelas coisas fáceis de alcançar. As coisas mais fáceis de alcançar. E o apetite irascível é o apetite, o desejo de buscar bens árduos, bens difíceis de alcançar, tá? Então, o sanguíneo e o fleumático estão do lado do concupiscível, ou seja, eles têm uma facilidade muito melhor de lidar com as coisas fáceis. Já não tem tanta... eles precisam estar atentos, por sinal, a buscar desenvolver o seu apetite irascível, ou seja, desenvolver nele a conquista de bens difíceis de alcançar. E o que você precisa para alcançar alguns bens difíceis? Por exemplo, eu quero uma casa própria, por exemplo, né? O que você vai precisar? Você vai precisar de constância, você vai precisar de fortaleza. Esses bens são bens eternos, bens que não passam. Bens que, se você conquistar, você teve isso, e não estou falando da casa, estou falando da fortaleza e da constância, tá? Esses bens aqui que você não pode apalpar, esses bens que não se consomem, né? Por exemplo, a casa é um bem difícil, sim, é um bem difícil. No entanto, a casa em si é concupiscível. Veja o que aconteceu, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul. Levou, acabou, muita gente sem terra, sem casa, totalmente lá desabrigado. São coisas que passam. Pode parecer difícil passar uma casa, né? Não é todo mundo que perde uma casa. No entanto, é possível. São bens concupiscíveis, né? Então, vamos parar para pensar aqui. Então, Simon, hoje você vai falar do pai fleumático e do filho sanguíneo, é isso? Exatamente. Do pai fleumático e do filho sanguíneo. E o que isso quer dizer? O pai fleumático é o pai que está junto com o seu filho do lado onde eles têm maior facilidade de desenvolver o que? O apetite concupiscível. Eles alcançam bens fáceis de alcançar. Um exemplo. O que é um bem fácil? O que é mais fácil para vocês? Comer uma torta de limão ou ir à academia? É mais fácil, né, Ana Paula? O mais fácil é comer uma torta de limão, né? É muito mais fácil. Então você está com o apetite concupiscível ali acionado, né?
Por quê? Por isso, porque se você está buscando só os bens fáceis, você também vai ter consequências na sua vida. Entende? Então, o apetite irascível precisa ser acionado nessa relação entre o pai fleumático e o filho sanguíneo. Tá? Que foi que você está aí já? O pai fleumático, tanto o pai fleumático e o filho sanguíneo, eles têm uma relação comum, uma relação leve. Por quê? Porque ambos buscam a harmonia e a calmaria. Lembre-se que o fleumático é a água, né? O sanguíneo é o ar. Eles têm o que eles têm em comum? A umidade. Ou seja, eles se deixam envolver e se envolvem, né? O sanguíneo se envolve mais. O sanguíneo, que é no caso do filho, hoje que nós estamos falando, ele expande mais. Por quê? Porque ele é quente, né? Ele é quente. Já o fleumático, ele é um temperamento frio. Então ele se deixa envolver, no entanto ele não expande, tá? Mas ambos buscam uma harmonia, buscam uma relação, um ambiente em paz, né? Eles têm isso em comum, Olá, Ju, tudo bem? Olá, Camila, Fer, sejam bem-vindos. Então, essa relação deles é o que há em comum, nessa interação, né? Eles buscam essa paz e essa harmonia. Só que o que acontece, né? Deles buscarem essa paz e essa harmonia? Eles buscam de forma diferente. Eles buscam de uma forma totalmente diferente. O filho sanguíneo, embora ele queira a harmonia e a paz, ele vai buscar isso daí de que forma? Por meio da diversão. Entende? Pela diversão e alegria. Para um filho sanguíneo, vamos dizer assim, a paz dele é estar lá no Beto Carreiro. Entende? Já para o pai que é fleumático, ele vai buscar essa paz e essa harmonia no próprio lar. Ou seja, aonde ele está e o que ele tem, se tiver em paz, ótimo. Ele não precisa expandir, porque ele tem o componente úmido. No entanto, ele tem esse componente frio, que não expande, que não vai para fora, ele contrai. Entendeu? E aí, talvez já há uma certa divergência, né, nessa relação. Embora ambos busquem a paz, ambos busquem a harmonia, eles ainda buscam de forma diferente. Pois, lembra que o temperamento é a forma que o mundo me impacta e a forma que eu impacto o mundo. Né? São formas diferentes de impactar o mundo e de ser impactado. Só que eles têm em comum a paz e a harmonia. Só que de uma visão diferente da paz, uma visão diferente da harmonia. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Nessa interação, o filho sanguíneo, ele precisa de espaço, ele precisa talvez de novos lugares para se encontrar em paz, devido à necessidade de expansão, porque ele desenvolve a sua personalidade expandindo, fazendo descobertas, né? Então é prejudicial para o filho que ele permaneça num lugar apenas, né? Como ambos entendem. Então, assim, não que a criança sanguínea precise estar saindo, né? Mas nessa relação, como eles buscam essa harmonia, o pai com a criança vão entender que, ou melhor, né, o pai, né, vai entender que é melhor estar por ali, né, dentro de casa mesmo, né, numa relação mais em paz. Então, qual que é a dica para o pai fleumático? Saia.
né? Busque essa interação, uma interação verdadeira com esse filho. Se você leva ele no parquinho, você tem que ir chutar bola com ele. Não adianta você ir no parquinho e ficar lendo, né? Ficar lendo, escutando uma música, porque você busca essa paz, você busca essa tranquilidade. Você vai precisar ir lá e interagir e ajudar essa criança nessa descoberta, né? Você precisa, a dica em si precisa se antecipar. Se antecipar às necessidades da criança, se antecipar às necessidades do filho. O que acontece muito em comum, principalmente daí já na fase que vai entrando a adolescência, que como esse pai tem um elemento frio, o que significa o elemento frio? Que ele demora a ter uma reação. E tem coisas que acontecem na vida de um filho que você precisa agir imediatamente. Por exemplo, se o filho reclamar que ele está sofrendo bullying, por exemplo, na escola, nisso você não pode demorar para agir. Você não pode esperar ver o que vai dar. Não, vamos resolver isso daí. O que acontece, né? Nos pais que têm temperamento quente, daí já tem às vezes uma explosão. Já chego com 10 pedras na mão na escola, né? Também não funciona. Isso daí você não vai dar equilíbrio, você não vai ensinar esse filho a desenvolver a sua personalidade de forma equilibrada, né? Então você vai precisar, né, esse pai que é fleumático, vai precisar ter uma proatividade, vai ter que, mesmo que você ache, não dá nada, é coisa de criança, é coisa de adolescente, não, você haja. Lógico, eu tenho certeza que você vai chegar lá e não vai, se você quiser brigar com todo mundo, você vai ter que fazer um esforço enorme para isso, porque não é da tua natureza, né? Não é da natureza do seu temperamento fazer isso, pai fleumático, tá? Então você vai precisar de uma atitude rápida, uma reação rápida diante dessa novidade que o mundo colocou, que é o quê? O bullying é o meu filho, vou lá, vou ver o que está acontecendo, quero conversar com a diretora, quero conversar com a professora, né? Vamos ver o que isso daí, por que está impactando, por que esse meu filho aqui está sofrendo, né? Essa relação. E até mesmo se o filho reclamou, muitas vezes o filho não reclama, principalmente numa situação de bullying, o filho não reclama. Aonde que você vai perceber? No comportamento. Se você não tem uma relação com ele, uma relação de olho no olho, né? Porque você consegue pegar uma tristeza no olhar, na postura, um certo desânimo. Você já começa, mas onde que será que está impactando o meu filho? A gente tem nossos convívios são em casa, temos uma comunidade, fazemos parte de uma comunidade, na igreja, tem a escola dele, né? Um desses 3 lugares aí está acontecendo alguma coisa, né? Eu preciso averiguar, e não posso demorar para averiguar. Né? Se caso você chegar e perguntar para o filho, não, tá tudo ok, não tem nada a ver, mas você vê que ele está meio cabisbaixo, vai procurar. Proatividade, se antecipe, tá? O pai fleumático, se o filho falou tá tudo ok, para ele tá tudo ok então. Mas às vezes nem sempre o tá tudo ok quer dizer que tá tudo ok. Perceba o olhar, perceba as atitudes deles, entendeu? Precisa perceber isso daí. E é só numa interação verdadeira, mais próxima. Eu não posso ser essa água parada. Lembra, né, que nós falamos sobre o fleumático, qual que é o perigo dele? Essa passividade. Como você busca essa paz e essa harmonia de forma passiva, né? Dessa forma mais, vamos dizer assim, por meio da passividade e da introspecção, o filho sanguíneo, ele necessita de uma paz por meio da alegria, né? Por meio da ação, por meio da diversão. E você vai ajudar ele a se desenvolver, a desenvolver a sua personalidade daí, dessa forma. Você vai... Por quê? Por que é muito importante você saber os temperamentos? Porque você vai saber aquilo que move o seu filho, aquilo que é uma motivação para ele. Tá?
É uma motivação. Ah, então eu devo estar com meu filho e fazer grandes desafios para ele. Não, grandes desafios não. Por que grandes desafios não? Porque, lembre-se, ele tem acionado naturalmente nele o apetite concupiscível, bens fáceis de alcançar. Então você tem que dar pequenas metas para ele. Porque nessas pequenas metas eles acabam se motivando e querem um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até a ponto de começarem a se desafiar de uma forma que o apetite irascível fala, olha, já conquistei até aqui, eu preciso acionar esse apetite irascível aqui para eu conquistar um bem já mais desafiante, né? Um bem um pouquinho mais árduo, né? Então, eu preciso disso daí. Então, a dica para o pai fleumático é realizar essa interação de uma forma mais proativa. Não demore para agir, não demore para realizar aquilo que precisa ser feito, tá? Porque senão passou o time. Não perca o time, tá? Fleumático. Não perca o time. Você precisa reagir de uma forma rápida, tá bem? Vou abrir para perguntas aqui, quero que vocês me mandem. Não tem problema se você não é desse temperamento, pode mandar, né? E quero estar aberto aqui. Você tem alguma pergunta já, amor, ou não? Não, eu acho que é muito calmo, já tá bom. Na verdade, vou mandar aqui. Mas pergunta que daí eu já vou respondendo para não ficar tão vago. Olá, dê tchau pro Henrique, Rafael. Olha, o zoinho já tá murcho. Olha. Exemplo, o Thiagão aí, exemplo de pai fleuma. Veio no dia certo, Thiago. Você é o pai fleumático. Olha lá, Ana fez a pergunta. Quando o pai fleumático não gosta da atitude dos filhos, ele se cala. Como o filho deve reagir? O filho deve reagir? Como pedir desculpa, ir conversar, qualquer lugar. Ah, então você está trazendo uma responsabilidade para o filho agora. Ah, tá. Olha, quando o pai fleumático não gosta da atitude do filho, ele se cala. Como o filho deve reagir? Ah, entendi. Agora eu entendi porque você fez essa pergunta. Mas... primeiro, o filho precisa se despreocupar, tá? Que se ele está interiorizando aquilo, né? Então, ele trouxe para o seu interior. E, realmente, como que é a explosão, né, do fleumático? Vocês pensam que fleumático não explode, né? Mas ele explode, viu? Tome cuidado com isso, né? O pai fleumático, ou a pessoa fleumática, ela reage como água. E como que funciona o mar? O mar faz assim, antes da tsunami, né? Você já viu falar no tsunami? O ar, ele recua. Ele recua, cresce e daí vem, né? Quando ele está recuando, dá tempo, né, de você pedir uma desculpa, de você reconhecer, né, e tudo mais, né? E de você dar o seu ponto de vista daquilo que você não gostou também na atitude, né? O que acontece? Esse recuo é porque ele está interiorizando aquilo. Ele está interiorizando aquela informação. E eu vou falar uma coisa para você. Quando o fleumático ele dá a opinião dele, quando o fleumático de fato traz uma informação, é porque ele pensou muito sobre isso. Ele pensou muito. Então, se ele pensou muito, ele vai vir com algo certeiro. Ele vai vir com um negócio assim que é para você pensar mesmo, repensar, né? Então,
nessa pergunta aí, né? Como o filho deve reagir, né? No caso, né? Se, por exemplo, se for mais velho, né? Eu preciso ir ao encontro, claro, né? De uma forma, sabendo que aquilo que você vai falar vai dar uma sensação que está entrando por aqui e está saindo por ali, porque o fleumático ele não é marcado e ele nem esboça que ele é marcado, né? Mas tá ficando algo nele sim, tá? Ele não é um pedaço de pau, nós temos que lembrar disso, né, gente? Todo mundo está em busca daquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Perceba aí na tua vida, né? Você está sempre nessa busca, entendeu? Então o pai fleumático ele é um pai muito apaziguador, né? Dentro da casa, né? Se o pai tiver um relacionamento com alguém de um temperamento quente, ixi, o pai fleumático, a mãe fleumática, ela é atropelada, né? É atropelada, acaba até se anulando muitas vezes. Por quê? Em vista daquela paz passiva, né? A paz para ele é a passividade. É a harmonia, é a harmonia. Só que ao mesmo tempo ele se cala, né? Ele não resolve as coisas ali expandindo, ele se resolve ali se calando, né? Se calando muitas vezes. O pai fleumático, muitas vezes, ele não vai querer essa relação, mas ele precisa fazer esse esforço, viu, gente? Ele precisa fazer esse esforço para agir. Porque o filho ele precisa da expansão para desenvolver a sua personalidade. Ele precisa dessa expansão, ele precisa desse auxílio para expandir, desse espaço para expandir, para desenvolver a sua personalidade, né? Quer perguntar? Por exemplo, meu pai acho que é fleumático. Mas ele nunca assim deixou de incentivar, ele sempre que foi o que nos lançou. Mas ele sempre deu aquela segurança. Importantíssimo. Né? Legal. Aí é isso que eu queria perguntar, né? Nesse sentido de como que o pai fleumático lida com esse filho sanguíneo que vai. Porque o pai é mais... É mais... Não parado, né? Mas é mais pé no chão, né? Olha, a pergunta da Ana foi bem interessante. Por quê? Como que esse pai... Por exemplo, ela relatou aqui que o pai dela é fleumático. Né? O pai dela é fleumático. E essa expansão dela, muitas vezes, foi possível também graças à segurança que ele deu. Essa retaguarda que ele sempre esteve ali, né? Vou fazer isso e tal, e tal, e tal. O pai dela falava assim, tá bom, vamos lá. Só que ele ficava na dele, né? Ele ficava na dele ali. Se caso desse algo errado, eles davam o suporte, né? Sempre era assim. Mas nunca privou as meninas de se desenvolverem. E isso daí é bem bacana, bem bacana. Então, como a Ana perguntou, como que ele lida com essa expansão, né? Dessa forma mesmo. O homem foi feito para prover, proteger e procriar. Prover, né? Dar ali o suporte, né? Proteger de forma que ele era esse pano de fundo seguro. Se desse errado lá, poderia voltar para os braços dele ali, que ele ia estar ali. Ele sempre deu essa segurança, né? Esse é o proteger, né? E isso é bem bacana. É uma forma de interação do jeitão dele, porque o fleumático está no passo dele. Enquanto todos estão num passo frenético, o fleumático está no passo dele, constante, né? Constante. A constância é uma coisa bem legal do fleumático, assim, de quando ele aprofunda em algo. Quando ele tem essa capacidade de desenvolver essa constância nele, ele se desenvolve, é um dos temperamentos que mais se desenvolve, né? Legal. Pergunte, vai, pergunte. Não quer expor teu pai? Expõe. Também quero no Instagram. Vamos lá, gente. Tô aberto a perguntas aí. Fiquem à vontade. Não me importo. Fala, Kevin. Tudo bem? Mês que vem tô na tua paróquia aí, Kevin. Fala, Maico. Tudo bem, João? Sejam bem-vindos.
Olha lá, o Matheus fez uma pergunta aqui, quero ver. Não diretamente, mas o fato de pensar muito nos outros pode atrapalhar no ambiente de trabalho, no desenvolvimento profissional, afetando assim o desenvolvimento familiar. Como trabalhar isso daí? Nesse olhar mais para si? Vou repetir. Não diretamente, mas o fato de pensar muito nos outros pode atrapalhar no ambiente de trabalho, no desenvolvimento profissional, afetando assim o desenvolvimento familiar. Como trabalhar nesse olhar mais para si? Olha, aí que a gente se engana, sabe, Matheus? Muitas vezes a gente se engana achando que aquilo que a gente faz é para o outro. Mas na verdade, a todo momento o homem está à procura de si. E ele se utiliza do outro, ou seja, ele precisa da validação do outro como uma seta se ele está indo para o caminho certo. Então, muitas vezes, não é que a gente está fazendo para os outros. Nós estamos fazendo para nós. O problema é precisar da validação do outro. Entende? Eu digo isso por ser sanguíneo. O sanguíneo ele tem muito também dessa necessidade de uma validação do outro. Sabe? Uma validação se gostam dele, se não gostam dele. Entende? Se ele se ele está indo fazendo a coisa certa. Não, gente, calma. Nós temos em nós a nossa o certo a ser feito. Nós temos a verdade dentro de nós. Não que cada um tenha a sua, mas existe uma única verdade diante do que deve ser feito naquela situação. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo as coisas para os outros. Eu não quero desagradar. Não é que você não quer desagradar os outros. Você não quer deixar de ser amado. É diferente. Então, quando você não quer deixar de ser amado, né, você se preocupa com a opinião do outro. Hoje eu postei um vídeo lá sobre o sanguíneo que fala sobre isso. Sobre acho que era o padre Paulo Ricardo até mesmo falando, sobre o sanguíneo. Ele dá a impressão que ele é um cara super autoestima, né? Na verdade, não. Na verdade, ele tem a necessidade de ser amado, né? E por ter a necessidade de ser amado, ele acaba... Faz sentido, né? Não faz? Né? A necessidade de ser amado, então ele começa a procurar essa validação, né? Ou a aprovação do outro. Não, você não precisa da aprovação do outro, você já é amado. E por se reconhecer amado, você começa a fazer... Você não precisa parar de fazer as coisas. A minha mãe, que quando ela viu o vídeo, ela falou que ficou triste, né? Ela falou assim, meu Deus, sabe, minha vida é esse teatro aí que o padre estava falando, né? É uma farsa, né? Sim, beleza? Mas você não precisa parar de fazer as coisas para os outros. Você precisa continuar fazendo as coisas para os outros. Só que com uma nova perspectiva, com um novo sentido, que é o quê? Transbordar e não sugar. Já me reconheci amado, então vou fazer porque eu sou amado. Não eu vou fazer para ser amado. Entende? Não fazemos por nós, pois queremos fazer aquilo que vai... Não fazemos por nós, pois queremos fazer aquilo que vai fazer o outro se sentir melhor, para assim sermos aprovados. Perfeito! Eu faço aquilo que o outro vai se sentir amado e daí, consequentemente, se eu estou massageando o ego dele, ele vai me amar. Mas se eu não massagear o ego dele, ele vai me criticar ou vai vai criar uma resistência comigo e eu não... E assim... O meu comprometimento não deve ser com as pessoas, deve ser com a verdade. Entende? Se eu coloco isso como meta na minha vida, gente, é sensacional. É sensacional. Agatha, isso cura depois de sair dos afetos. Muito bem, Agatha, tá treinada. É isso aí. Isso aí, Agatha. O que ela quis dizer, né? Isso cura depois de sair dos afetos. Eu acho que é na live sobre...
Eu acho que é sobre temperamentos mesmo, que eu dou uma espanada sobre as nossas áreas interiores, né? Como que a gente coloca essas informações para dentro, o primeiro lugar que ela passa é pelos nossos afetos, né? E passa pelos nossos afetos, aciona nossas memórias, nossa imaginação. Essas são áreas muito ainda rasas em nós, né? Onde eu estou vivendo de afetividade, né? Eu já falo com um radar assim, ó, a pessoa está gostando disso que eu estou falando, opa, eu acho que ela não gostou muito, eu recuei. Eu estou vivendo na área dos afetos. Não, eu preciso viver numa área muito mais interior. É eu ser livre dos afetos para que eu possa defender a verdade. Para que eu possa introduzir a minha vida também na verdade e conduzir as pessoas a conduzirem a vida delas à verdade. Né? Eu começo a ter uma vida com muito mais sentido. É isso que a Agatha está querendo dizer aqui. Né? Sair da área dos afetos. Né? Perfeito, perfeito. Né? A afetividade é algo muito baixo em nós. A afetividade um cachorrinho tem. Né? Show, gente? Vamos lá. Então, amanhã a gente vai iniciar o quê? A gente vai iniciar agora os filhos coléricos, minha gente. Filhos coléricos. Como que é essa relação dos filhos coléricos? E amanhã o negócio vai pegar fogo. Por quê? Porque é filhos coléricos com pais coléricos, tá? Então a relação amanhã, assim, se você tem aquela mãe, assim, que fala alto, que parece que a todo momento que ela fala, ela tá brigando, é muito provável que você tenha uma mãe colérica, tá? Já por si só, mesmo se a mãe não for colérica, já temos essa sensação. Imagina se ela é colérica, né? Se você é um filho colérico, se você é colérico também, né? Você vai precisar de muita atenção nisso, tá? Então amanhã é pais coléricos e filhos coléricos. Começamos agora a nova temporada, que é filhos coléricos, tá, minha gente? Isso daí vai ajudar muitos. Ambos do temperamento quente. Ambos têm o temperamento quente. Então, já dá para imaginar o que pode acontecer, né? Então, vamos divulgar. Eu quero que vocês mandem essa live aí, me ajudem a divulgar isso daí, porque isso daí é de grande ajuda para dentro dos lares, minha gente. Isso daí, se as famílias soubessem um pouquinho disso daí, meu pai, um pouquinho só, já iam se acolher, já iam se superar, né? Iam ajudar o outro a desenvolver sua personalidade. Mas, né, hoje a nossa realidade não é essa. Então, me ajuda a divulgar esse trabalho. Vamos continuar e conto com vocês. Beleza? Olá, Edi! Quanto tempo? Fala, Vinícius. Seja bem-vindo. Tá? Muito obrigado. Quero agradecer vocês aqui de estarem aqui comigo. Tá? Obrigado por acompanharem. Conto com vocês aí para nós divulgarmos essa série de lives aí sobre os temperamentos e as relações entre eles. Tá bem, minha gente? Muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa semana a todos aí. Tchau, tchau.